fantástico. Eu quando vejo alguma máquina nova, que seja mais difícil do que é normal, é para aí que eu vou. E isto tinha a propósito de quê? Nos supermercados agora, há as caixas convencionais, em que há a menina ou o menino que passam, mas há umas caixas em que somos nós que temos que fazer. E aquilo é um bocadinho confuso, para quem não está habituado. Pois ela, assim que percebeu que havia uma coisa com mais tecnologia e que dependia mais dela, ela é a primeira a ir aprender. E chama as pessoas para irem ensinar, chama os funcionários, faz o que for preciso. Mas ela tem que aprender. Porque, e diz-me ela, eu não sei se daqui a uns anos vai haver meninas na caixa. Ela está a desafiar ela própria. Isso é outra questão, não é? Mas isto é para ver, ela põe desafios dela própria. E, portanto, pronto, mas isso, ok, isso é outra questão. O que eu quero chamar a atenção é que ela põe desafios a ela própria. E com isso está a desenvolver-se pessoalmente também. E, portanto, acho que à partida, independentemente dessas questões, não é? Mas e tem a ver com isso, tem a ver com tudo o resto, não é? Ela foi tratada do documento e percebeu que disseram, daqui a uns anos isto é de trabalhar online. E ela veio, o que é online? É através da internet. Acha que eu sou capaz de aprender? Claro que sim. Exatamente. Mas, por isso é que é tão importante as suas tarefas. Eu quero aprender. E, portanto, se nós dermos exercício a este músculo que temos dentro da cabeça, ele vai funcionar muito melhor a vida toda. Okay? Há pessoas que organizam melhor a informação através do desenho, que as pessoas têm uma memória mais visual, e há pessoas que organizam melhor a informação através do yoga. Isso tem a ver com a codificação, ou seja, com a nossa capacidade, e umas pessoas têm mais capacidade através da visão. Deixei de ser vai 40 anos e reconhecia. Mas, se eu for passear, provavelmente passear comigo, não é tudo nada. Então, a próxima vez que for passear com o seu marido, à medida que for vendo as coisas, pense sobre elas. Associe alguma coisa. Isto, às vezes vais dizer assim, isto é parecido com aquilo que nós temos, imaginando que vai ao estrangeiro e que vai ver uma igreja bonita. Pense sobre isso. É parecida com o que nós temos, é parecido dos Jerónimos, é muito diferente dos Jerónimos, não tem nada a ver. Nós em Portugal temos. Pense um bocadinho sobre o que está a ver. E se calhar, mais tarde, é mais fácil de notar. É tal, o nós estarmos ativamente a receber a informação, a pensar sobre ela. Se deixarmos que as coisas venham e passem por nós, vai-se. Se nós pensarmos sobre aquilo que estamos a ver ou a ouvir, é mais fácil de ter. É a mesma coisa com os nomes das pessoas. Há pessoas que têm muita dificuldade em fixar nomes. Às vezes, pode-se usar uma estratégia de associar alguma coisa ao nome. O nome de uma flor, o nome de um som, o nome de uma avó, de uma tia. Se nós pensarmos, olha, esta pessoa tem um nome parecido com o da minha avó, é mais fácil para nós recordarmos isso. É uma coisa, é uma atitude que nós temos que passar a ter. É pensar sobre aquilo que nos está a acontecer. E é mais fácil depois não termos perdas de memória, recuperar aquilo que temos alcançado. Okay? Fazer mais alguma questão? Obrigado. Obrigada pela atenção, por vocês que ficaram a ouvir. Mas nós estamos todos de parabéns. Porque eu fiz um convite há uma semana e vocês não se esqueceram de ir. Portanto, parabéns. E também a Lívia também não se esqueceu de vir. Eu gostava aqui de colocar apenas uma ou duas questões que é assim. Como é que se define? Por exemplo, nós descemos a nossa escada, vamos para o carro e de repente lembramos-nos assim, espera, fechei a minha chave, fechei a minha porta à chave ou não? E subimos e dizemos, olha, não, a coisa está fechada.
como é que nós classificamos? Isso não tem nada a ver com memória. Não? Isso tem mais a ver com as nossas inseguranças. Pronto. E se for uma pessoa com muito medo dos ladrões, isso vai estar muito mais vezes a casa do que vezes. Uma, duas, três vezes. Se for uma pessoa com mais medo das questões ligadas ao gás, à luz, vai voltar a casa mais vezes. Tem mais a ver com as nossas inseguranças e medos do que propriamente com a memória. Até para o caso são, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu tenho quase a certeza que sei, mas deixa-me lá ir atrás. A memória está lá. Exato. São outros processos que estão por trás. E, por exemplo, nós lemos um livro de 400 páginas e depois encontramos um amigo e dizemos, estive a ler um livro para a giro e tal, e o amigo diz, diz lá qual é o teor do livro. E nós, muito habilmente, fazemos um resumo de 1 minuto ou 2 minutos. Ou seja, nós não queremos utilizar muito a história do livro. Certo? Portanto, há aqui uma insuficiência ou não da nossa Da nossa parte. Há uma organização da informação que recebeu, pensou, organizou a informação e arrumou-a. E vai buscar aquilo que parece importante na altura de dizer. Se calhar, se for para explicar ao seu neto, não sei se é neto, mas se for para explicar ao seu neto, utiliza uma linguagem e vai buscar determinadas coisas daquele livro. São que fazem sentido para aquela pessoa. Se for uma pessoa culta, com quem tenha, vai buscar outras informações do mesmo livro. Ou seja, a informação está lá bem retida na memória. Nós é que vamos buscar porque é importante, porque somos inteligentes, não é? Exatamente. Muito bem. Entretanto, tínhamos ali o nosso amigo que quer dizer qualquer coisa. Margarida, não sei quantas vezes falar. Foi junto à tua... Boa tarde. Sou Inês. Ouvi a senhora falar de memória e cérebro. Eu gostava de falar da mente. Toda a inteligência, todo o conhecimento está na mente. O cérebro, a mente, usa o cérebro para se transmitir. O cérebro transforma a informação em estado. Portanto, quando nós falamos nas vantagens do cérebro, damos tudo ao cérebro, estamos a esquecer da parte principal. O cérebro é um órgão todo qualquer. Quando tem lesão, não comunica. A mente quer entrar em contato, ou a informação é defeituosa, ou não chega ao cérebro, ao nosso pensamento. Portanto, falando na amnésia, a amnésia não é nada mais, nada menos do que essa inadaptação temporária da mente ao corpo, porque é provocado por um trauma, uma lesão, uma queda. Nada que esteja relacionado com a inteligência está no cérebro, nem na memória, está tudo na mente. Acho que está ótimo para desenvolver, para não provocar. Não há muito a dizer quando se fala, muitas vezes quando se fala de cérebro e destes processos cognitivos que estamos a falar da mente, são processos mentais. Não há uma diferença óbvia entre cérebro e mente. Todas as informações que chegam a nós, sejam informações propriamente, sejam sentimentos, seja tudo, emoções, sensações, tudo é trabalhado pelo nosso cérebro, pela nossa mente, se assim quisermos chamar. Ou seja, nada do que nós fazemos sem que o cérebro dê uma ordem, nem que seja mexer o braço. E nada do que nós sentimos também passa sem uma condução de um estímulo do cérebro aos nossos órgãos. Cérebro e mente não faz a distinção. Quando falo mais em cérebro, pronto. São processos mentais que nós temos. O cérebro é um órgão da nossa vida. Não sei se mais rápido. Quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria uma pergunta muito fácil. Eu falo mal.
Não, mas é melhor o microfone, porque como estamos a gravar. Só queria perguntar porque é que será que nós embirramos com algumas palavras? Lembramos de uma quantidade de coisas, mas aquela palavra sabemos perfeitamente o significado, sabemos exatamente o que é, não sei. Pode ser por inúmeras razões. Pode ser por ter ficado mal associado a sentimentos negativos, pode ser por inúmeras razões. Quero dar um exemplo concreto? Margarida? Eu estive agora de férias na Áustria e vi, não sou capaz de dizer agora o nome porque não me lembro, sei que é um rio de gelo, sei que não é o mais severo, mas é a palavra que me vem, sei o nome daquele que estive a apreciar de perto na Áustria, que se chama Passo Terze, mas o nome dele, não sei, é uma desgraça. Não se lembra? Não sei. Não se lembra? Não sei como é que se chama. Toda a gente sabe o que é, como é que se chama um rio de gelo. Diga? Rio de gelo? Sim, aqueles rios que são gelados, que deslizam. Glaciar? Mas eu não era capaz de dizer a palavra glaciar. E, no entanto, pensei bem dele, sei o nome dele, sei perfeitamente o que é um glaciar, sei que a velocidade é diferente nas bordas e no meio, sei isso tudo. Mas a palavra... Como é que se chama? Paula. A informação estava lá guardada. Aqui a dificuldade era chegar até ela. Mas estava lá. Estava à procura. Está a ver que procurou coisas à volta, em termos do significado. Sabia perfeitamente o que é que queria, só faltava mesmo uma palavrinha. Mas em Mirrete eu queria contar que estive naquele glaciar tão giro, a não ser capaz de dizer a palavra glaciar. E era o que eu dizia há bocado? Para a próxima. Chama-lhe Liar. Para a próxima É vez. Liar, mas não é Liar. Lembras-te logo? Para a próxima vez, leva um post-it daqueles lembradores de memória. Não sei se era uma cabeça cheia de post-its. Eu Às sou vezes um eu não dá para fazer. Eu sou um adepto dos post-its. Sem eles não consigo levar as minhas tarefas São estratégias que nós temos de usar para mais alguém tem alguma questão que queira colocar? Queria só perguntar se falta, eu já dei mais papelinhos, já estão em 90. Sim, eu queria só saber se. Não. Eu queria fazer uma pergunta, não é? Eu só queria dizer uma coisa. Há muita gente que os computadores fazem muita confusão, não é? E eu acho que nós, se conseguirmos estruturar o nosso cérebro, logicamente consegue-se trabalhar no computador com muito mais facilidade. Como se fosse o computador fosse o bairro, depois queremos ir a uma pasta que pode ser a nossa rua, pode ser o nosso prédio, a nossa casa, a divisão da casa e assim sucessivamente. Portanto, a organização. É a importância da organização. Exatamente. E se nós próprios dermos esse significado, eu ensino informática a pessoas de idade. Já ensino a partir dos 50 anos e já ensinei pessoas que começaram na informática com mais de 90 anos. E todas aprenderam. Agora, se a pessoa criar ela própria uma estratégia, é mais fácil perceber a minha estratégia. Eu tenho uma estratégia para ensinar. E ensino e funciona. Mas se a pessoa me disser assim, não, olha, eu prefiro pensar, e é muito engraçado, porque nós temos os iconezinhos da informática, não é? E uma diz, isto para mim é uma máquina da costura. Eu já sei que quando é que queres chegar uma coisa para a máquina da costura, para mim não tem nada a ver com uma máquina da costura. Mas pelas vivências da senhora, exatamente, pelas vivências dela, ela associa aquele simbolinho a uma máquina da costura. É uma estratégia que funciona, pode ter. Nunca mais esqueceu, quando querem buscar um fecheiro, eu digo para ela ir ao explorador do Windows. Ela vai à máquina da costura. Na prática funciona. Então vamos fazer. Eu queria só perguntar uma coisa. Eu falei na boca. Isso é que era bom. Está a ver? Assim está mais água ao escutador. Lá está o nosso sinal. Mas não era
memória, faz-me expressões de país, não nada. Uma vez que falou de memória e que disse que não ia falar de Alzheimer, no entanto, eu gostava de saber se há uma propensão, se é genético, se é hereditário. Existem estudos que vão nesse sentido, de existir alguma propensão, mas ainda não se sabe muito, não se tem a certeza. Não é? O que se sabe é que há um conjunto de coisas que as pessoas podem fazer que são preventivas. E posso-vos dizer que eu já trabalhei com pessoas com Alzheimer, diagnosticadas, e que atualmente, porque têm um conjunto de atividades de estimulação cognitiva, e estas aprendizagens de desafios de coisas, elas têm uma vida perfeitamente normal e a doença não evoluiu absolutamente nada. Se uma pessoa, quem é diagnosticado com a doença de Alzheimer, claro, uma fase avançada, e há pessoas a quem a doença se desenvolve independentemente do resto. Há fatores externos também, e hereditários e biológicos. Mas sabemos é que nós podemos ter uma atitude de prevenção desse tipo de doenças, desse tipo de demências. Porque assim, os fatores que nós não controlamos, eles vão nos afetar independente da nossa vontade. Então, é a mesma coisa que a diabetes, com o colesterol, assim, nós devemos ativamente evitar, se temos diabetes, não devemos comer açúcar. Se vamos comer açúcar, sabemos que vamos ficar perto de diabetes. E nessas coisas nós devemos ter ativamente ações de uma atitude de prevenção. Okay? Independentemente dos outros fatores que nós não controlamos. Muito obrigada. É para saber a sorte que nos espera. Começa já a fazer prevenção. Exatamente. É já prevenir. Vamos dar então por terminada a tertúlia. Gostei muito da interação que os meus amigos tiveram hoje. Foi talvez das tertúlias mais participadas. É evidente que vocês compreendem que o tempo é muito limitado. Se calhar teríamos aqui perguntas até às 500, mas temos que limitar o nosso tempo. Portanto, uma vez mais, muito obrigado. Parabéns e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Ora, eu queria vos apresentar a Ana Paula Branco, que eu conheço há algum tempo, não muito, confesso, mas sobre quem tenho uma ótima impressão. Eu falei-vos aqui muito de atitude positiva, como é importante termos atitude positiva. A Ana Paula trabalha, o trabalho dela é fazer com que as pessoas e as empresas tenham uma atitude positiva. Ela é licenciada em gestão, não é, Paula? Mas tem um trabalho de motivação individual, mas também para as empresas. E na base desse trabalho, escreveu este livro que ela vai passar a apresentar-vos. Porque todos nós podemos, com pequenas mudanças de atitude, melhorar o nosso bem-estar e sermos capazes de encarar a vida de uma maneira mais positiva e melhor para o nosso futuro. E é por isso, eu sei que ela também tem bastante experiência com adolescentes, mas eu pensei que, de facto, eu não queria trazer um livro que não tivesse conteúdo e por isso falei ao Carlos que este livro seria bom e acho que quem quer que tenha a sorte de receber o sorteio vai gostar de ler. Muito boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui e divulgar o meu livro. Este livro, antes de mais e acima de tudo, queria ser uma ferramenta de fácil acesso, com uma linguagem muito simples, porque há muitas pessoas atuarem neste mercado a dizerem, por vezes, isto parece uma coisa que é só para pessoas especiais é que conseguem fazer estas mudanças de ser e de estar na vida, não é? Está acessível para todos nós. E fala de foco e de Enneagrama. O Enneagrama é uma ferramenta com que nós trabalhamos, que ajuda a identificar a motivação comportamental, mas porquê o foco? Porque o foco é um caminho para a felicidade, é um caminho que a gente teve aqui a falar hoje. Se nós fizermos cada coisa com mais concentração, se desfrutarmos do que estamos a fazer, estamos não só a ajudar a nossa mente, mas vamos tirar muito mais proveito das coisas da vida, vamos diminuir os níveis de preocupações, porque nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo, bem feitas pelo menos. Então, se vocês estiverem a cozinhar, a escrever a letra de uma música, a compor uma poesia, a preparar a próxima viagem,
concentrados só nisso, estão a fazer muito bem ao vosso cérebro, à parte química que a felicidade produz aqui dentro, e não se estão a preocupar com mais nada ao mesmo tempo. A quem ele calhar em sorteio, desfrute muito, penso que está um livro muito divertido e acessível. Obrigada, a felicidade.